O que está acontecendo com o nosso país? O que aconteceu para que a empatia desse lugar ao ódio, justamente no país da solidariedade? Polarização. Uma palavra cada vez mais usada quando o assunto é política. Como que nós elegimos o que é prioridade? O governo, o governo situacionista que venceu as eleições, ele é que vai definir o que é prioridade. E nessa perspectiva de polarização, como ele não reconhece todos, como ele está com necessidade de dar uma resposta para aquele grupo que o legitima, ele pode acabar esquecendo dos outros. Essa polarização política não é uma novidade, mas ela acontecia de uma forma mais analógica, em uma proporção muito menor. A polarização e a política de pessoas que estão de um lado ou de outro é um fenômeno que tem acontecido em vários países e eu atribuiria isso principalmente ao avanço das redes sociais. Com o advento das redes sociais, todo mundo é dono de uma verdade. Com o avanço das redes sociais e até de canais como TV Câmara e TV Justiça, o brasileiro se envolveu mais com a política e passou a acompanhar de perto a polarização que já existia entre os políticos. O que a gente vê nas ruas tem se refletido nas tribunas, não só na tribuna da Câmara dos Deputados, como do Senado, das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas e, inclusive, muitas das vezes chegando até a ponto de agressão física. Isso é muito ruim. Eu acho que as pessoas podem divergir de pensamento. Reparem nessas frases: assistência aos mais pobres, preservação da família, dignidade no trabalho, inclusão social, respeito à vida e liberdade de expressão. Talvez você se identifique com um ou mais desses itens. Mas será que eles fazem parte de um determinado espectro político? Na coluna A gente vê que assistência aos mais pobres, dignidade no trabalho e inclusão social são itens comumente associados à esquerda. Já na coluna B, a preservação da família, o respeito à vida e a liberdade de expressão são coisas atribuídas geralmente à direita. Mas talvez você consiga se identificar com todos esses itens sem necessariamente pertencer à esquerda ou à direita. Estes itens são necessários. E será que eles precisam se resumir à esquerda ou direita? Será que a sua vida precisa se resumir à direita ou esquerda? Ou você pode pensar em terceiro lado, o lado do povo? Discordar politicamente de alguém ou ter uma opinião diferente não é errado. Pelo contrário, somos seres pensantes, dotados de inteligência e opinião própria. O errado está quando levamos isso a um extremo tão grande que enxergamos apenas o nosso próprio lado. E enquanto os políticos e até mesmo alguns eleitores brigam, as políticas públicas, elas deixam de ser implantadas de maneira eficaz? Quem está lá na ponta, as pessoas que realmente no dia a dia precisam de transporte, precisam de saneamento, realmente tem problemas que deveriam ser resolvidos pelos políticos. Mas essas pessoas, elas estão deixando de ser atendidas por conta de uma briga ou até mesmo de uma divisão? De fato, a polarização, ela
pode sim incidir sobre as políticas públicas. Porque, vamos lá, o que é política pública? Política pública são ações do Estado para responder a uma necessidade do cidadão. Quando foi que a nossa opinião se tornou mais importante do que a vida de alguém? Quando foi que passamos a enxergar o outro como nosso inimigo? Quando foi que a nossa bondade deixou de ser nossa para passar a depender da escolha de outra pessoa? Vivemos em um país em chamas, queimado pelo ódio do seu próprio povo. Essa polarização que mata é a mesma que nos cega e nos impede de ver qual é o verdadeiro problema, qual é o verdadeiro inimigo. Enquanto existe uma briga para saber qual lado é o certo, pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais. O número de desempregados passa de 8 milhões, de acordo com dados do primeiro trimestre deste ano. E se não tem emprego, também não tem comida. No Brasil, mais de 20 milhões de pessoas passam fome. Você consegue imaginar a dor que é perder um familiar porque ele não conseguiu ser atendido no hospital? Consegue imaginar a dor de ver um filho dormir com fome sem que você possa fazer nada? Você tem ideia do que é esperar todos os dias que alguém olhe para você e enxergue a sua dor? Enquanto muitos brigam, o povo padece e eles estão percebendo isso. Olha, esquerda e direita é meio complicado, a gente vê mais o lado do povo, né? Que ajuda mais a gente, na verdade, né? Quando um lado, a esquerda, tá pelo povo, a gente é pela esquerda. Quando a direita é pelo povo, né? A gente é pela direita. Então, a gente vai pelo povo. Nenhum dos dois lados, sei lá. Geralmente, quando eu converso com o povo sobre isso, o povo é muito extremista, sei lá. Sempre está sendo deixado de lado, né? O povo está brigando por algo que não vai acontecer nada, na verdade. Porque tanto direita quanto esquerda não está fazendo nada, né? Nem por onde. Então eles manipulam o povo, né? Principalmente os de baixa renda, são manipulados e depois aí pegam e não recebem nada do que é prometido, né? Então justamente é por isso. Então acredito que na urna o que ganha são as promessas, não os votos sinceros. As pessoas são sinceras em votar, mas as promessas são sempre mentirosas, né? Então eu acredito nisso. Eles não fazem uma coisa pensando em todos, fazem pensando no povo deles. Qualquer político, como eu sou do Nordeste, principalmente lá, tipo, você votou nele, ele vai fazer isso pra você, mas não pra seu vizinho que votou em outra pessoa. Ele vai fazer pensando só naquelas pessoas que votaram nele. Não, acho que isso é um enfraquecimento político, só tira o foco do que eles têm que fazer realmente, que é cuidar do povo. Então, é extremamente prejudicial. E acho que qualquer coisa de extremo, eu não concordo. Então, acho que é bem prejudicial para o país. Nós estamos perdendo. Todos os cidadãos perdem isso, tá? Por quê? Porque enfraquece a nossa democracia, enfraquece os nossos direitos de cidadão, de sermos ouvidos. A radicalização, ela afastou as pessoas, ela gerou brigas, confusões, inclusive entre famílias, amigos. Quando há um extremismo, há, de certa forma, uma intransigência. Então perde o diálogo, perde a busca do consenso. Nós estamos perdendo a nossa democracia, a nossa política. Estamos perdendo a nossa humanidade. Precisamos entender que o culpado da polarização não é o outro, somos nós.
É quem agride, é quem grita, é quem mata. Precisamos parar de dizer que o culpado é quem pensa diferente e entender que essa é uma responsabilidade de todos nós. Tancredo Neves disse certa vez: brigam-se as ideias e não as pessoas. Pensa, Brasil!